A Guerra do Paraguai foi declarada em 1865, mas seus conflitos começaram em 1864. Ela acaba em 1870. Esse conflito foi marcado pelo conflito de territórios. Não só de territórios, mas de rotas fluviais da Bacia Platina. Agora vamos falar um pouco dos países envolvidos e também da participação direta de outro país. Os países envolvidos que participaram da guerra foram Paraguai, logicamente, porque a guerra se dá o nome dele, Brasil, Uruguai e Argentina. E o país que estava envolvido indiretamente era Inglaterra. Na época dessa sangrenta guerra, pode dizer assim, quem estava no poder do Paraguai, que era também chamado de presidente naquela época, ainda é chamado, né? Então, quem estava no poder era Francisco Solano Lopes. Ele estava no poder e ele controlava. Esse cara era uma pessoa muito militarista. Aliás, o Paraguai também é muito militarista, muito mesmo. Eles têm um suporte muito bom de guerra, exército e essas coisas. Posso dizer que esse país estava muito preparado para essa guerra. Agora vamos falar um pouco sobre o Uruguai. O Partido dos Blancos tinha relações econômicas com o Paraguai. Aliás, essas relações eram muito fortes. Como você pode ver no mapa do mundo, o Paraguai não tinha acesso ao mar. O Paraguai queria muito territórios com acesso ao mar. Enquanto eles não tinham esses territórios com acesso ao mar, eles faziam relações internacionais. Precisava pedir para países para deixassem eles navegarem nos rios, etc. Enfim, nos seus territórios. E isso acontecia com o Uruguai. O Paraguai teve relações com os blancos, e os blancos deixavam o Paraguai fazer comércios de navegação. O governo era do Partido dos Blancos, mas tinham os colorados, que queriam tomar o poder do Uruguai. E adivinha quem eram os apoiadores dos colorados? Sim, Brasil e também a Argentina. Eles gostavam mais da ideia dos colorados no poder do que os blancos. Na Argentina, olhe bem, na Argentina, os colorados estavam apoiando a Argentina, mas Solano Lopes, como eu havia dito antes, que é o presidente do Paraguai, ele estava apoiando os federalistas, que queriam tomar o poder da Argentina. E como estava o Brasil naquela época? O Brasil estava no seu segundo reinado, governado pelo João Pedro II. O Brasil tinha interesse nas bacias platinas. Por quê? Porque o Brasil era muito focado no litoral, porque suas principais cidades estavam no litoral, como podemos citar agora Recife e Salvador, além de outras. Agora vamos entender um pouco mais sobre essa guerra. 1864. O Uruguai entra em uma guerra civil. Os blancos e os colorados entram em uma guerra pelo governo. E adivinha quem vai interferir nesta guerra? Gente, quem interfere nessa guerra é o Dom Pedro II. Ele vai decidir mandar tropas brasileiras ir ao Uruguai para tirar os blancos no poder. E, por fim, colocar os colorados. Gente, o Paraguai não gostou nada dessa ideia, porque como eu tinha dito antes, o Paraguai tem relações com os blancos. Eles querem que os blancos continuem governando o Uruguai. Aí temos o dia 11 de novembro de 1864. Foi sequestrado o navio da província do presidente do Mato Grosso. Isto mesmo, o navio do presidente da província do Mato Grosso é sequestrado.
E além disso, o presidente da província de Mato Grosso, ele acabou morrendo numa prisão paraguaia. E 6 meses depois, o Paraguai vai oficialmente invadir o estado de Mato Grosso. Gente, o Paraguai, ele realmente não gostou disso. E, para você ter ideia, estima-se que o Paraguai é um país muito militarizado, como eu havia dito. E também ele tem 64 mil soldados treinados, com equipamentos. E enfim, eles são muito militaristas e também tem 28 mil reservistas só no Paraguai. Para você ter ideia, no Brasil só tem 18 mil soldados e na Argentina 6. E coitado do Uruguai que só tem 1.000. No início, o Brasil perde muita batalha. O Paraguai invade o Brasil. E o Brasil precisa agir, né? Porque foi uma invasão surpresa. O Brasil não sabia que o Uruguai ia agir naquela área determinada. O Brasil pensava que Paraguai ia agir em outra área. Mas Paraguai agia em outra área. O Paraguai tinha muito interesse no sul do Brasil. O Brasil pediu para a Argentina para deixar eles passarem para invadir Paraguai na retaguarda. Mas a gente não queria se envolver. Ela falou, olha, não quero me envolver nisso, se virem vocês, e é isso. Aí o Paraguai também queria invadir o Brasil na retaguarda. Aí perguntaram, a Argentina não deixa passar? Mas a Argentina negou, porque ela era também favorável ao Brasil e ela negou, simplesmente negou. Mas o Paraguai, ele gosta de treta, invadiu a Argentina e entrou em guerra com a Argentina. Essa parte é muito importante porque daí nasce o Tratado de Tríplice Aliança. Porque o Paraguai já tinha declarado guerra com o Brasil e com a Argentina. E o governo colorados eram favoráveis ao Brasil e à Argentina. Então, o Uruguai, que acabou de sair de uma guerra civil, entrou na guerra do Paraguai, apoiando o Brasil e a Argentina. Mas por que é tríplice aliança? É tríplice aliança por um motivo lógico, né, gente? Porque é 3 países: Uruguai, Brasil e Argentina. E lembra que eu falei naquela hora que a Inglaterra tem participação indireta da guerra? Enfim, gente, a Inglaterra, ela vê uma oportunidade nessa guerra. Ela vê uma grande oportunidade nessa guerra. E ela começa a emprestar dinheiro para o Brasil e para a Argentina, para que eles comecem a consolidar os seus exércitos. E, gente, o Brasil, o Brasil era um país muito povoado, ele tinha muita população, mas só que tinha pouca gente que participava do exército. Então o Brasil, gente, ele vai convocar os voluntários da pátria. O que é isso? Os voluntários da pátria são pessoas que vão voluntariamente para participar da guerra. E, tipo assim, é qualquer pessoa, tipo, pode ser qualquer pessoa, pode participar. O que importa é que tenha muita gente, porque o Brasil tinha pouco exército, tinha pouca pessoa que participava. Uma coisa muito importante mesmo, é que entre esses voluntários estavam os escravos. E como esses escravos participavam? Eles iam voluntariamente, ou então os senhores do engenho, enfim, eles não queriam participar e não queriam que os seus filhos participassem, então eles mandavam seus escravos, então os escravos iam participar em nome do seu senhor. E os escravos que participavam voluntariamente da guerra do Paraguai, para eles eram prometidas liberdades, então eles iam participar da guerra do Paraguai, para eles era prometida a liberdade. Agora vamos falar um pouco sobre os líderes da guerra. Um dos mais importantes foi o Duque de Caxias. Ele foi elevado a duque pelo próprio Dom Pedro II. Ele foi uma figura muito importante, ele trouxe as táticas de guerra, enfim, ele foi uma pessoa muito importante até mesmo a guerra. E uma coisa também muito importante, que ele saiu
da guerra, quando a guerra estava chegando ao final, ele não viu mais propósito em entrar na guerra porque ele viu que muitas pessoas estavam morrendo. Ele achava que o Brasil não precisava continuar com essa guerra porque as causas, as consequências eram drásticas. Ele foi substituído pelo Dom Eu, que era o marido da princesa Isabel. O Paraguai, como eu havia dito, né, ele estava ganhando a guerra com o Brasil e tudo mais, mas depois ele começou a entrar em defesa. Ele começou a entrar em defesa com o Brasil e o Brasil começou a recuperar seus territórios, começou a expandir e tudo mais. E depois disso tudo, todas essas confusões, a guerra vai se resumir à caçada de Solano Lopes, o presidente do Paraguai. Ele vai ser caçado. Solano Lopes vai ser captado e assassinado brutalmente, sem nenhuma dó e piedade, na Batalha de Cerro Corá. Por fim, eu vou falar sobre algumas consequências que aconteceram na Guerra de Paraguai. A gente não precisa nem dizer, né? Muita gente morreu. Foi uma da guerra mais sangrenta da história. Não foi a mais, mas foi uma das mais sangrentas. E foi a mais sangrenta da América do Sul. Isso já é comprovado, foi a mais sangrenta da América do Sul. Estima-se que 100 mil e 300 mil paraguaios morreram entre civis e militares. Sim, o Paraguai foi o que mais sofreu com sua própria guerra. Ele foi o que mais sofreu, foi o que mais perdeu. Perdeu não só seu território, mas também perdeu muitas pessoas. Parecia que os paraguaios entraram em extinção, gente. Muita gente morreu, muita gente morreu. Foi uma das guerras mais sangrentas. Eu fico repetindo sangrenta, é porque foi muito sangue, foi muita morte. Para o Uruguai e a Argentina foi a consolidação definitiva dos seus territórios. E o Brasil, o exército que lutou na guerra, que deu seu esposo, que morreu para servir a nossa pátria, que morreu para servir o Brasil, não recebeu reconhecimento do Império, principalmente dos escravos. Enfim, o exército não recebeu o reconhecimento desejado, principalmente as pessoas que estavam entre os escravos, não receberam. Existem muitas batalhas que se dão nomes, como Riachuelo, essas batalhas que são de grande importância. Eu não queria colocá-las aqui porque ia dar um vídeo muito longo. Essa foi a Guerra do Paraguai, em grande resumo. Espero que vocês tenham gostado.